Isso. Graça e paz, irmãos. Rafael, coloca aquele novo do devocional. Isso aí. O novo telefone, gente, se você não está recebendo a pastoral, o boletim informativo, essa semana nós estamos falando sobre dar esmolas. Estamos na série Ensinos Maravilhosos de Jesus no Sermão do Monte. Então, ali está o telefone. Se você não está recebendo, você vai mandar um oi para este número, 995786823. Anote, pode deixar aí por enquanto eu dou abertura, para que você receba essa mensagem pastoral. Tem sido muito edificante, até para mim, fazer essas mensagens, que a gente está descobrindo os valores dos ensinamentos. Aí eu falo assim, imagine você contemplar aquela cena, né, de Jesus sentado à grama com seus discípulos e ensinando-os a sobreviverem na fé. Isso é muito importante. E o que nós estamos precisando hoje, na igreja do Senhor, é aprendermos a viver a nossa fé. Aprendermos a viver debaixo da orientação, direção do Senhor, submissão ao Senhor. Abrimos mão. Você entende que essa nova geração que está chegando agora, eles querem servir ao Senhor, mas querem continuar com a mesma vida de pecado? Não sei se você percebe isso. Essa geração nova que está chegando, eles não conseguem. Parece que a igreja está se tornando apenas um clube social. Fez lá sua carteirinha, tem direito a entrar no céu, mas não tem mudança de vida, não tem impacto, não tem transformação, sabe? Não sente a necessidade de mudança. Nós estamos com problemas sérios aí nas gerações que estão vindo. Os meninos estão recebendo uma bagagem de ensinamento que pode tudo. Pode tudo. E tudo é possível. Pode abaixar um pouco o som, por favor. E dentro da igreja, às vezes, é possível dentro da própria igreja. Não, meu irmão. Se nós não vivermos um evangelho de transformação das nossas vidas, e muitas vezes uma transformação de caráter, é o que nós estamos falando nessas lições, cultos temáticos, transformação. O Senhor tem que chegar na sua vida e causar impacto. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não vai prostituir mais, aquele que adulterava não vai adulterar mais, aquele que mentia não vai mentir mais. Nós precisamos de ser impactados pela presença de Deus. Nós precisamos ser impactados. Não podemos viver esse evangelho simples e barato que pode tudo. E os nossos filhos e os nossos netos, como que eles irão sobreviver a isto? Eu fico imaginando, eu tenho a netinha. Eu fico, meu Deus, qual o ambiente de igreja que essa minha netinha vai receber? Se hoje já está difícil, qual o ambiente de igreja sua filha, o seu filho vai receber, irmão? Estamos falando de mundo não, irmão, estamos falando de igreja. Qual o ambiente de igreja nossos filhos e nossos netos vão receber? É difícil. É difícil. Jesus fala sobre a prática da palavra e não somente o ouvir. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, 24.
Mateus 7, 24, e vamos só ler. Fala sobre ouvir e praticar. Tem muitas casas sendo destruídas porque não estão praticando a palavra do Senhor. Tem muitos casamentos sendo destruídos porque não estão praticando a palavra do Senhor. Ouvir e praticar. Os dois fundamentos. Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos colocar de pé. Grande tem sido a ruína de muitos lares, porque estão ouvindo a palavra, mas não estão praticando a palavra. Note que as pessoas estão frequentando as igrejas, mas não estão deixando que o Espírito Santo fale aos seus corações. E por um outro lado, as nossas igrejas, de maneira geral, nesse período, estão oferecendo um entretenimento para os nossos jovens, e não palavra. Não palavra. Não palavra. Nós precisamos ficar atentos a isso. Eu tive umas dificuldades com a juventude, o pessoal queria apagar as luzes, fazer culto. Eu falei, para com isso. O que tem que chamar a atenção da nossa juventude é a palavra, é a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos de levar os nossos jovens a se arrepender, a chorarem. Mas se for assim, não vem jovem nenhum para a igreja. Se for para vir também e continuar no pecado, é melhor que não venha. Nós temos que entender. Nós temos que entender, se for vir para a igreja para continuar no pecado, é pior a situação que eles estão vivendo, acostumados com o pecado. Tem que ter coragem de ser diferente. Os nossos jovens são bombardeados lá fora com todo tipo de informação. Grande tem sido a ruína nos nossos lares, ou nos lares daqueles que muitas vezes estão ouvindo, mas não estão praticando a palavra. Vamos orar? Feche seus olhos, peça ao Senhor que traga transformação. Deus, nós te louvamos nessa manhã, reconhecemos que Tu és Deus e Senhor das nossas vidas, e queremos te clamar, Senhor, por transformações na nossa casa, na nossa vida, Senhor, no Teu reino, no ministério, nas igrejas, que haja transformação, derramar do Teu poder, Senhor, que a nossa mocidade seja saudável, que os nossos adolescentes sejam saudáveis, que os homens e mulheres da igreja sejam cristãos saudáveis, Senhor, e que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Continue falando conosco, continue nos ensinando, Senhor. É a nossa oração, Senhor, que nossa casa
como estrutura de fé, seja edificado na rocha que é Jesus Cristo, e que em todo tempo o teu nome seja adorado. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Esteja presente neste lugar, derrama unção e poder do teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Vamos adorar. Nós estamos na série de lições sobre o caráter cristão. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir mais uma mensagem com o pastor Brainer acerca do caráter cristão. Adore ao Senhor. Bom dia, queridos. Graça e paz, amém? Esse mesmo Espírito, querido, tão somente adore. Ore e adore nessa manhã. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Nós te convidamos, Espírito, nós te convidamos, Jesus, para ser adorado aqui nessa manhã. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Abaixa um pouquinho o retorno do violão, fazendo favor. Tira um pouquinho do grave também. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Deus.
ansioso espero a sua volta no grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Oh, vem, Senhor Jesus, oh, Alfa. Oh, vem. Oh, vem. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Oh, vem. Oh, vem. Oh, vem, Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória! Nós ansiamos, Senhor. Aleluia! Nós te desejamos, Pai. Te adoramos. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E na nossa vida nessa manhã, tu és bem-vindo aqui para receber adoração, para receber as nossas vidas como oferta ao seu altar, Senhor. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. E céu, glorifica o teu santo nome.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o Deus santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. A verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele exaltado, o Rei. Ele exaltado, o Rei. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh glória, aleluia, aleluia. Te exaltamos, Deus, te adoramos. Oh aleluia, aleluia. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao Seu senhorio nessa manhã, Pai. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração pelo povo dessa terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre e sempre. Suas vestes reais enchem o templo. Adoradores celestiais
celestiais cercam seu trono e unidos a Ele e clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração pelo povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre e sempre, reinando para sempre e sempre. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Vejo o Senhor, vejo o Senhor exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre e sempre, reinando para sempre. Amém. Amém. Oh, aleluia. Ah, Jesus, como é bom adorar o Senhor. Como é bom adorar o seu nome. No início eras a palavra, no início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra
meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Você pode adorar esse nome, querido. Nome maior do que todo nome. Nome o qual não importa que nós sejamos salvos. Esse é o único nome no qual nós podemos ser salvos. Está acima de todo nome. É adorado por nós. É desejado por nós. Ah, Senhor, nós só temos a agradecer-te. Nós só queremos agradecer-te pelo seu sacrifício por nós. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Você pode dizer isso? Poderoso esse nome é, poderoso esse nome, o nome de poderoso esse nome,
Poderoso esse nome, nome de Jesus. Poderoso esse nome nome de Jesus. Poderoso esse nome nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Amém, graça e paz. O Senhor possa abençoar a sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre o caráter de Ana. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, nós vamos tentar fazer aqui uma exposição, né, desse texto, capítulo 1, sobre aquilo que nós podemos aprender com o caráter de Ana. Então, nós vamos dividir em algumas partes. Nós vamos ler a primeira parte agora, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. A palavra diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Até aí. Primeira parte que nós podemos aprender um pouquinho aqui, né, sobre este texto, é justamente entender o contexto histórico da nação de Israel neste período. Lembramos, né, quando a gente pensa em local de adoração, né, da nação de Israel, logo lembramos do templo em Jerusalém, né, o templo ali edificado por Salomão, né, na qual o pessoal ia adorar, fazer os sacrifícios, as ofertas em Jerusalém. Só que este período aqui narrado no livro de 1 Samuel, aqui no capítulo 1, é um pouco diferente disso que vem à nossa mente, né, logo quando pensamos em local de adoração. Neste período aqui do capítulo 1 de 1 Samuel, nós não tínhamos ainda o templo construído, nós não tínhamos ainda o templo edificado. O que nós temos aqui de fato é o tabernáculo, aquele mesmo tabernáculo, né, que andava na peregrinação no deserto, né, em que ele tinha suas estruturas desmontáveis, né, na qual, conforme eles iam andando, desmontavam toda aquela estrutura, levavam para um outro lugar e ali edificavam mais uma vez o tabernáculo. É este mesmo tabernáculo, conforme nós vamos ir lá no livro de Josué, se não me engano no capítulo 16 ou 18, nós vamos ver que Josué deixou então o tabernáculo edificado aqui na cidade de Siló, conforme nós temos aqui assim narrado.
Aproximadamente 400 anos, então, o tabernáculo ficou aqui na cidade de Siló, em que as pessoas iam, então, até Siló, adorar ao Senhor no tabernáculo. Todo o livro de Juízes, né, que nós vamos ter uns 2 livros atrás, um livro de Juízes, né, tudo aquilo que é passado ali na nação de Israel, que as pessoas iam adorar ao Senhor, é na cidade de Siló, né, a cidade de Siló, então, se tornou esse local de adoração ali ao Senhor. Então, por isso que as pessoas iam até Siló para adorar a Deus ali, uma vez que o tabernáculo estava edificado na cidade de Siló. Agora, olhando para o contexto aqui da nossa personagem, Ana, né, nós vamos ver aqui o contexto na qual ela estava inserido. Um contexto de poligamia, né, que era muito comum no Antigo Testamento. Nós vamos ter outros casos também de poligamia no Antigo Testamento, embora nós devemos entender que a poligamia nunca foi o projeto original de Deus, né? Nunca foi, de fato, aquilo que Deus preparou para o homem. Se nós lembrarmos, né, das palavras de Jesus lá no Evangelho de Mateus, né, quando ele vai falar, não foi assim lá na criação, quando Deus fez homem e mulher um para o outro, nós vamos dizer que o propósito original de Deus para o casamento e para a família sempre foi um marido e uma mulher. Isto era o propósito original de Deus, assim como Jesus ratificou isso lá no Novo Testamento, embora que no Antigo Testamento nós tínhamos essa prática. Nós vamos ter permissão de Deus, né, na lei, falando que poderia ser a família de poligamia, também nós não teremos permissão de Deus dando a poligamia, né? Aparentemente, a poligamia, neste período aqui, era mais uma prática da misericórdia de Deus, né, sendo derramada sobre os homens ali, do que propriamente a sua justiça no início da história da humanidade. Então, o que nós temos aqui, de fato, neste período, era Deus sendo misericordioso ali, mesmo não sendo aceito, mesmo não sendo permitido, mesmo não sendo algo segundo o propósito original de Deus, Deus sendo misericordioso. No entanto, nós vamos ver que todo o Antigo Testamento, ele vai narrar as dificuldades da poligamia. Todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que as famílias que eram polígamas, né, ali que é narrado no contexto bíblico, vai ser narrado as suas dificuldades e as suas contendas entre elas. Nós vamos ver, por exemplo, no caso lá de Abraão, né, em que tinha sua esposa Sara, mas também teve um filho com a sua concubina. É narrado essa discórdia, é narrado ali o problema que teve com Agar. Nós vamos ver a mesma situação com Jacó, né, quando casou por engano ali com Lia, né, naquele momento ali que nós falamos até umas lições aí atrás. A Bíblia também narra das suas dificuldades. Ou seja, em todo o Antigo Testamento, a Bíblia não esconde as dificuldades passadas por estes homens do casamento polígamo. Mais uma vez aqui, é narrado isso, né? As dificuldades que Eucana passava com as suas esposas, né? Ana e Penina. E entendendo o contexto aqui dessa família, nós vamos ver que elas brigavam entre si, pelo fato de Penina ter filhos e Ana não ter filhos. Ou seja, havia essa discórdia. No entanto, embora a Bíblia, né, no Antigo Testamento não haja um versículo permitindo a poligamia, nós vamos ir lá em Deuteronômio, né, no capítulo, deixa eu ver aqui minha anotação, no capítulo 16 de Deuteronômio, vai narrar um pouquinho, deixa eu confirmar aqui, Deuteronômio 21, aliás, Deuteronômio 21, no versículo 15 ao 17, Deus vai deixar uma ordenança sobre o direito de primogenitura, porque aparentemente era algo comum de acontecer do marido, né, amar uma esposa mais do que outra. Nós vamos ver a exemplo no caso lá de Jacó, amava mais a Raquel do que Lia. Nós vamos ver neste caso aqui de Eucana, amando mais a Ana do que Penina. Então, numa tentativa talvez de tentar trazer justiça à primogenitura, Deus deixa a ordenança então de Deuteronômio 21, versículo 15 ao 17, para tentar apaziguar, né, digamos assim, as
como eu posso dizer, a corrupção humana, no sentido de que a injustiça, né, pudesse ser diminuída quanto ao direito de primogenitura. Porque, ora, se, no caso, a exemplo aqui de Eucana, né, amando mais a Ana, mas não amando a Penina, e o primogênito sendo de Penina, Deuteronômio aqui vai estabelecer que o direito de primogenitura deveria ser do filho, então, de Penina. Ou seja, é uma tentativa, então, ali, no caso do Pentateuco, de tentar diminuir as injustiças ocasionadas pelas corrupções humanas, talvez dos erros, dos pecados ali dos homens neste meio. Então nós vamos ter essa citação apenas aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 15 ao 17. Mas de uma forma geral, trazendo aqui na vida de Ana, nós vamos ver os relacionamentos conturbados dessa família, que vivia numa briga, que vivia numa discórdia, porque uma podia ter filhos e outra não. E todo ano isso se repetia, porque até então o que vivia essa família era justamente essa contenda, essa briga todos os dias, quando subia até Siló, e todos os anos isso se repetia. A Bíblia não fala por quantos anos isso se repetiu, mas o que nós vemos é que Ana ficava, de fato, amargurada com estes acontecimentos, conforme diz o versículo 7 aí do capítulo 1 que nós lemos. Diz, e assim fazia de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Agora, a primeira aplicação que nós podemos trazer aqui nestes relacionamentos dessa família, e aprender um pouquinho sobre a família a qual Ana estava inserido, era justamente o sentimento indiferente de Eucana, ao tentar, ou talvez não tentar entender a dor da sua esposa Ana. Conforme diz o versículo 8, vai dizer que, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, nessa passagem aqui, Eucana se achava o bom mesmo. Eu sou muito bom para você, Ana. Porém, foi incapaz de compreender a dor que passava a sua esposa. Embora ano em ano isso repetindo, embora ano em ano isso acontecendo, Eucana era incapaz de sentir a dor que sua esposa estava passando. A grande questão é que nós estamos falando, né, de uma família que viveu aproximadamente 1.600 anos atrás, né, mil anos, melhor, né, 1.100 anos atrás. O grande problema é que no ano de 2020, nós vamos ver pessoas também vivendo dessa forma, cônjuges se relacionando talvez aí 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 15 anos, mas são incapazes de entender ou compreender a dor que o outro está passando. No caso aqui nós temos um amor de Eucana, vivendo aqui, se relacionando com Ana, embora amando, Eucana era incapaz de entender a dor do seu sofrimento em não poder ter filhos. A grande questão que está sendo tratada aqui no versículo 8 era justamente a indiferença de Eucana quanto à dor de Ana, em não poder ter filhos, em não poder gerar filhos. Isso era tão angustiante a Ana, isso era tão de fato triste a Ana em não poder ter filhos, em não gerar filhos, que de fato isso incomodava tanto ela, que de fato trazia até mesmo reflexos no seu relacionamento com o seu marido. Porém, seu marido foi incapaz de entender essa dor, achando que o seu amor era tão somente suficiente. Talvez não se portando e não se colocando em seu lugar, não entendendo a sua dor, não era tão necessário. A grande questão é que nós vamos ter também hoje, no ano de 2020, casamentos vivendo assim dessa maneira. Pessoas ignorando o sentimento uma das outras, achando que está tudo bem. Pessoas de fato ignorando a dor um do outro e achando que está excelente dessa forma como está indo. Vamos ter famílias cristãs achando que de fato vamos levar a vida como está, que está tudo bem, está suficiente assim, está da forma como está assim, porque família de crente, não, isso é só coisa passageira, né? Família de crente não vai sofrer divórcio, família de crente não vai ter separação, família de crente é todo mundo vivendo feliz, em harmonia, simplesmente ali orando com a Bíblia aberta todos os dias, não tem briga, não tem contenda, não tem confusão, não é verdade? Não é assim que é a família de crente? É ou não é, gente?
O grande problema é que as famílias hoje estão sendo arruinadas dentro da igreja porque um está sendo incapaz de entender e compreender a dor do outro. Nós estamos vendo famílias sendo arruinadas porque, de fato, as discussões não têm sido, talvez, um querendo abrir mão do seu interesse ou do seu desejo. Mas nós vamos ver que as discussões hoje familiares é um querendo convencer que o outro está errado. As discussões familiares hoje se tornam verdadeiramente brigas, né? Ringues, talvez uns tribunais ali em que um quer ter mais razão que o outro. E quando um perde a razão, quer tentar vencer no grito. E começa a gritaria para lá, e gritaria para cá, e isso para lá. Gente, trazer essa realidade hoje para dentro das igrejas, falar tão somente que as famílias cristãs hoje vivem tão somente de paz, amor e alegria, de jejum e oração dentro de casa, isso é talvez viver numa verdadeira fantasia. Porque as famílias hoje dentro da igreja estão sendo tão bombardeadas com as suas rotinas, estão sendo tão bombardeadas com os seus entretenimentos, estão sendo tão bombardeados até mesmo lá fora, né? Tanto mulheres, homens, estão sendo bombardeados a todo tempo com pornografia, com o consumismo, com a falta de amor, com a pressa, com várias outras coisas que o mundo tem lançado contra as vidas cristãs hoje dentro da igreja, dentro das famílias, que um tem sido incapaz de compreender o que o outro está passando. Está morando dentro de 4 paredes, mas parece que são 2 estranhos que estão vivendo ali, nunca se viram. É a realidade hoje das famílias da igreja cristã. E o que nós vamos fazer para corrigir isso? Este mesmo problema, né, que estamos vivendo hoje dentro das igrejas, é aquilo que Eucana estava passando com Ana. Foi incapaz de compreender o seu sofrimento. Foi incapaz de compreender a sua dor. A grande questão é que nós, quanto vidas cristãs, famílias cristãs, devemos zelar pelo maior bem que Deus nos deu. Devemos zelar pelo aquilo que Deus nos deu e Deus nos concedeu. É entender que, irmãos, crente, família cristã passa por problemas, passa por dificuldades, e um bom diálogo deve ser feito ali entre os cônjuges, entre os filhos. Uma boa conversa deve ser colocada. Ninguém conversa, ninguém consegue chegar num consenso à base do grito, à base da discussão, à base talvez de xingamentos, à base talvez de ofensas. Devemos entender que família não é um tribunal, família não é um local em que o outro deve convencer porque ele está errado. Família não é local em que argumentações para mostrar o quanto o outro está na lama vai ajudar. Mas família é um local de entender e compreender que nós estamos ali uns aos outros em um mesmo barco. Se este barco tem um furo ali, seja na frente ou seja atrás, ele vai afundar. Não importa quem está errado ou quem está certo. O fim ali é trágico para todos. E nós estamos vivendo tempos, estamos vivendo momentos em que as nossas famílias estão sendo bombardeadas e nós, quanto cristãos, precisamos mudar este contexto. Precisamos mudar um contexto que nós fomos chamados para zelar por aquilo que Deus nos deu. Precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, aquilo que é mais precioso nas nossas vidas, não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é o quanto nós temos no banco. Não é, irmãos, até mesmo para quem vive, né, dentro da vida ministerial, uma coisa que nós temos que entender mesmo, até mesmo dentro da igreja, o trabalho da igreja não deve ser mais importante que a sua casa. O trabalho que você exerce no seu ministério não deve ser mais importante que a sua família. Devemos entender que nós, quanto cristãos, nós devemos ter uma ordem das coisas das nossas vidas. É entender que Deus está acima das nossas vidas, é a coisa mais importante para nós. A nossa aliança com Cristo, a nossa vida com Jesus, a nossa vida com Deus. Em segundo lugar, vem a nossa família, vem a nossa casa. E em terceiro, vem as outras coisas, vem o nosso ministério, vem talvez o nosso trabalho, vem talvez aquilo que nós estamos fazendo nos nossos dias a dia. As correrias da vida devem ficar em terceiro lugar e nunca inverter essas ordens. Devemos entender que Deus nos chama para zelar por aquilo que é mais precioso nas nossas vidas. Talvez a segunda parte que nós podemos aprender aí no capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló,
e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava só, movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada, e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Agora aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as características individuais de Ana, de fato do seu caráter, né, daquilo que nos serve para aplicação nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós podemos talvez destacar aqui essa amargura. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo ao Senhor dos exércitos. Gente, a primeira coisa que nós podemos destacar aqui é sobre a palavra Senhor dos exércitos, que lá no hebraico, Jeová Sabaó, ou Jeová Shabaó, né, dependendo aí de como vai ler no hebraico, né, que significa justamente o Senhor dos exércitos. Devemos destacar que na Bíblia, algumas questões são tratadas como exército. Por exemplo, lá em Gênesis no capítulo 2, no processo da criação, ali a Bíblia vai narrar que Deus criou os planetas, os luminares, os seres celestiais e os seus exércitos. Ou seja, até mesmo o conjunto de planetas no contexto bíblico, né, também foi chamado de exércitos. Nós vamos ver também, quando a Bíblia vai narrar de anjos, como por exemplo lá em Lucas, né, no capítulo 1 e 2, quando vai falar dos exércitos de anjos, né, que estavam ali com Jesus, até mesmo no momento da tentação lá no deserto, em Mateus 4, fala também sobre exército de anjos, né? Nós vamos ter também outras passagens também, agora no Antigo Testamento, até mesmo tratando de pessoas, né? Pessoas ímpias, o exército dos filisteus, por exemplo. Nós vamos ter também em Josué, quando Josué chega à terra prometida ali e começa a conquistar aquelas cidades, aquela terra, os judeus, chamado exército dos santos, aqueles que eram separados para Deus. Nós vamos ter então a Bíblia tratando sobre exército, tanto planetas, tanto anjo, quanto pessoas cristãs, salvas, separadas e escolhidas, pessoas santas. Nós vamos ter também a Bíblia tratando como exército pessoas ímpias, pessoas, por exemplo, dos filisteus, pessoas também egípcias, enfim, homens em geral, são tratados como exércitos na Bíblia. Quando aqui a Bíblia trata sobre Jeová Shabaó, o Senhor dos exércitos, ele está falando que, olha, o Senhor, Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Vamos abrir lá em Salmos, no capítulo 24, no versículo 10, para entender um pouquinho o que a Bíblia está falando aqui sobre Jeová, ou Senhor dos exércitos, né? Jeová Shabaó, o Senhor dos exércitos. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É isso que a Bíblia está falando. Olha, e entender que o Senhor dos exércitos é o Rei da Glória, é entender que Ele está acima de todos os exércitos. Ele está acima do exército de planetas. Ele está acima do exército de anjos. Ele está acima do exército dos santos. Ele está acima do exército dos ímpios. Na verdade, Ele é Senhor de todos estes exércitos. E entender que o Senhor dos exércitos está acima de tudo, nessa oração de Ana, ela está clamando o seguinte: olha, Senhor,
o Senhor dos exércitos, ouça a minha oração. A oração de Ana foi uma oração atribulada, uma oração com o coração contrito, coração quebrantado. E sabemos bem o resultado disso, né? Porque sabemos que após o capítulo 1 aí, Ana vai ter um filho chamado Samuel. Nós vamos entender e poder concluir o seguinte, que aquele que é fiel, que permanece com o seu caráter fiel ao Senhor, aquele que permanece firme no Senhor, aquele que permanece com o seu coração contrito ao Senhor, a sua oração feita com fé, com seu coração contrito, com seu coração quebrantado, o Senhor dos exércitos é fiel para ouvir a sua oração. E para você entender isso, vamos falar que o Senhor é Senhor dos exércitos, para atender o seu clamor, para atender a sua oração, para atender a oração daquele que está quebrantado de coração, nós vamos entender que este Deus vai mover planeta, este Deus vai mover anjos, este Deus vai mover pessoas, seja elas ímpias ou não, sejam santas ou não, para atender o clamor do justo. É este que é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus que está ali atento ao nosso clamor, ao coração quebrantado, ao coração contrito. Ele é Senhor dos exércitos e Ele vai mover céus e terra para ouvir o nosso clamor. Exército de planeta, exército de anjo, exército de ímpios, exército de santos, Ele vai mover céus e terra. Porque justamente a palavra em Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas. Já parou a pensar, meu irmão, que tudo que está ao seu redor, você que permanece firme no Senhor, você que está com seu coração firme no Senhor, com seu coração quebrantado na presença do Senhor, até mesmo o planeta mais distante, até mesmo os anjos, até mesmo os ímpios, até mesmo os santos, Deus está usando para te abençoar. Deus está usando para agir em favor da sua vida, porque Ele é Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que está acima de todas as coisas. Ele é Deus que governa os céus e a terra. É Deus que governa o sol e seus exércitos. É Deus que governa os anjos e seus exércitos. É Deus que governa até mesmo os ímpios e seus exércitos. É Deus que governa até mesmo todos que aqui estão e seus exércitos. Ele está acima de tudo. E nós vamos entender que a primeira característica aqui de Ana, com seu coração contrito e quebrantado, entregando a sua dor ao Senhor. Ou seja, aquilo que nós podemos aprender com Ana é que a nossa dor deve ser entregue em primeiro lugar a Deus. A nossa dor deve ser entregue em primeiro lugar ao Senhor. Porque muitas vezes nós preferimos confiar naquilo que os médicos dizem, nós preferimos confiar naquilo que as pessoas estão dizendo, nós preferimos confiar naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas aquilo que Ana fez aqui foi justamente entregar primeiramente a sua dor ao Senhor dos exércitos, porque somente Ele teria solução, mais ninguém. Somente o Senhor dos exércitos poderia trazer de fato um socorro para a sua dor, para o seu clamor, mais ninguém. Não havia quem pudesse corrigir a sua dor se não fosse o Senhor dos exércitos, aquele que tem todo o domínio nas suas mãos. Muitas vezes nós preferimos confiar nas pessoas, queremos entregar a nossa dor, queremos entregar o nosso sofrimento, talvez a um pastor, talvez a uma pessoa de oração, queremos entregar a nossa dor para o médico, queremos entregar a nossa dor para qualquer outro tipo de pessoa, qualquer outro tipo de profissional que seja, aquilo que está nos afligindo, mas por último, nós deixamos para Deus. Muitas vezes, né, temos aquela coisa, meu problema é só Jesus na causa, meu problema é só oração agora é só orar. Mas isso aí já era para ser o início de tudo, né? A só orar, ou só Jesus na causa, ou só oração, já deveria ter sido feito desde o início, não a última solução, não como a última causa. Devemos entender, meus irmãos, que aqui aprendemos com Ana, que a nossa dor deve ser entregue ao Senhor. A nossa aflição deve ser entregue ao Senhor. E entender também que na nossa vida devemos ofertar tudo aquilo que nos custe, até mesmo aquilo que nós não temos que nos custe.
Porque percebemos bem que a atitude de Ana foi entregar aquilo que não tinha. Era entregar de fato a sua dor e dizer, olha, se o Senhor me der um filho, eu entrego. Se o Senhor me der um filho, eu entrego ao Senhor. Aquilo que Ana fez foi entregar tudo ao Senhor. Até mesmo aquilo que para ela era de maior valor, que era ter um filho. Você imagina uma mulher que não podia ter filhos. Quando chega o filho, que provavelmente Samuel foi entregue ali em Siló para o sacerdote Eli, quando ele tinha aproximadamente 3 anos, né? Porque esperou ele desmamar, então aí entre 1 e 3 anos, né? Aquele qual ele foi entregue ali a Siló, para o sacerdote Eli. Podemos ver que essa mulher, né, Ana, talvez perdeu algumas etapas do desenvolvimento, do crescimento ali de Samuel, né? Quando ele estava com de 3 aí até os seus 15, 20, 30 anos, não sei quanto tempo ele já ficou ali, né? Mas ela perdeu este contato com ele neste período, embora como mãe poderia ir lá vê-lo, né? Poderia ir lá visitá-lo, mas sabemos bem, né? Imagine você mãe, né? Deixar seu filho ou sua filha, né? Em um lugar distante, e você de vez em quando vai ver, né? Talvez uma vez por ano, e ver seu filho e sua filha neste lugar distante, né? Era essa mesma sensação que Ana tinha, mas ali ela entregou ao Senhor aquilo que lhe custava, até mesmo aquilo que não tinha, mas tinha um grande valor para ela. Ela entregou ao Senhor aquilo que era de maior valor. Podemos entender e aprender com o caráter de Ana, é entender que precisamos entregar ao Senhor o nosso melhor. Muitas vezes nós estamos preocupados em entregar ao Senhor aquilo que nos sobra. Se der tempo, eu vou à igreja. Se der tempo, eu faço isso. Se der tempo, eu faço aquilo. Se der tempo, de fato, eu participo, né, de um grupo de crescimento. Se der tempo, talvez, eu vou lá na igreja no domingo de manhã, no domingo à noite, porque agora eu vou só num culto, talvez só no culto de ceia, tá bom para eu ser abençoado o resto do mês, né? Se der tempo, então eu vou entregar alguma coisa ao Senhor. Na verdade, hoje nós estamos tão acostumados a entregar ao Senhor aquilo que está nos sobrando. Nós estamos muito acostumados ao Senhor, entregar ao Senhor aquilo que não vai nos fazer falta. Mas nós vamos aprender de homens e mulheres na Bíblia, na qual Deus moveu céus e terra em favor deles, é que estes homens entregaram aquilo que tudo eles possuíam. Olha, vamos lembrar da história de Abraão, gente. Abraão, ao ouvir o chamado de Deus, vai para uma terra que eu te mostrarei. Gente, Abraão, embora de Ur dos Caldeus, estava ali, precisamente em Padã Arã também, a mesma terra de Labão e Jacó, em um local farto, em um local fértil, em um local de riqueza. Você imagina um homem sair dali, talvez de uma vida já, podemos dizer, ganha, e ir para um lugar onde ele não sabia que ia, de um lugar na qual não tinha ideia para onde ia, mas Abraão confiou completamente ao Senhor, entregando nas mãos dele tudo quanto ele possuía. Inclusive os seus projetos e os seus sonhos, aquilo que ele planejava, até mesmo onde ele estava. No entanto, nós vamos ver depois, mas tudo isso é bem material. Entrega todos os seus bens materiais ao Senhor. Você tem coragem? Tem coragem de entregar tudo os seus bens materiais para o Senhor? Né? Como Abraão fez, digamos, como dizendo o ditado popular, né? Lançando tudo à sorte ao vento, não sabendo se ia dar certo ou não. Talvez a gente fala muito sobre a questão dos bens materiais, tudo isso é bens materiais, mas perde R$100 para ver se você gosta, né? Você gosta de perder R$100? Estava no bolso ali aqueles R$100, cadê aqueles R$100? Você fica chateado o mês inteiro que perdeu R$100, né? É assim que a gente fala, de boca para fora, é bens materiais, mas ninguém gosta de perder nem R$5 que seja. Podemos ver que Abraão, então, lançando tudo, confiando no Senhor, entregando tudo, posteriormente entregando até mesmo seu filho ao Senhor, mas Deus moveu céus e terra. Da mesma forma também nós vamos ver até mesmo aqui Davi, né, posteriormente, um menininho, sei lá, com seus 17, 18 anos, enfrentando um gigante, ou seja, lançando até mesmo sua própria vida nas mãos de Deus, né? Porque o resultado daquilo ali era ele sair morto, gente. A lógica era essa, né? Era sair morto ali daquela batalha com Golias. A lógica era essa, ninguém apostava em Davi, né? Ninguém colocava crédito em Davi. Vai dizer, Golias ganhou ali, fácil.
Mas Davi preferiu então confiar e entregar completamente naquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Confiou e entregou até mesmo a sua vida ao Senhor. Da mesma forma também entendemos com Ana, entregou e confiou ao Senhor tudo quanto ela podia, até mesmo a sua dor e a alegria da sua dor. Entregou no Senhor, entregou tudo. Podemos aprender então com Ana que devemos entregar ao Senhor. No versículo 12, vamos ter, sucedeu que perseverando ela em orar perante ao Senhor. Aqui talvez está o segredo da vitória de Ana, perseverar em oração. Perseverar em oração. Devemos entender que nós somos chamados para orar em todo o tempo. Nós vamos em todo o Novo Testamento, a Bíblia falando, orai sem cessar. Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas gente, parece que crente, né, ele tem a maior ferramenta nas suas mãos, tem talvez o segredo, a chave aqui, né, da vitória, mas não usa, prefere confiar naquilo que está vendo, porque podemos ver que a perseverança em oração de Ana, Deus atentou ao seu clamor, Deus ouviu o seu clamor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Devemos entender que nós, quanto cristãos, nós fomos chamados a orar. Deus te chama a viver uma vida em oração. Aprendemos com o caráter de Ana sobre a necessidade em perseverar na oração. Fomos chamados a viver uma vida em oração. Nessa semana nós estávamos falando um pouquinho lá no grupo de crescimento, nós falamos um pouquinho dentre a lição sobre a oração, comentando um pouquinho sobre a oração. Nós vamos ver que oração é o tempo que nós temos de nos relacionar com Deus. Oração é o tempo, é o momento em que nós temos de nos relacionar com aquilo que Deus é nas nossas vidas. Olha, imagine bem, né, nós trouxemos aqui uma alusão aos nossos relacionamentos conjugais. Você e sua esposa, ou você e seu marido, antes de vocês casarem, vocês não casaram completamente estranhos um do outro. Foi necessário um tempo de diálogo, um tempo de conversa, né, um tempo em que vocês conversaram. E logo após o casamento também, vocês logo não se conheceram também imediatamente, mas eu tenho certeza que o tempo que você se relaciona com o seu marido hoje, ou com a sua esposa, você o conhece mais do que quando logo se casou. Isso por quê? Porque passaram a se relacionar mais, conversar mais, dialogar mais. Da mesma forma também entendemos que Deus se fará revelado a nós a partir do momento em que nós nos relacionarmos com Ele. E oração é diálogo com Deus. Se nós nos relacionarmos com Deus, se nós nos dialogarmos mais com Deus, Ele se revelará a nós. Podemos ver aquilo que a palavra vai dizer em várias outras passagens do Antigo Testamento. Buscar-me-ei e me achareis. Clame a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e insondáveis. A oração, devemos entender que é a ferramenta que Deus nos deixou para se revelar cada dia mais às nossas vidas. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O crente que ora se relaciona mais com Deus, e se relaciona mais com Deus, conhece mais deste Deus. Um dos grandes problemas, uma das grandes complicações em de não entregarmos tudo a Deus é porque nós não confiamos em Deus, meu irmão. Sabe por que nós não confiamos em Deus? Porque nós não conhecemos a Deus, porque somente confiamos em alguém em quem nós conhecemos. Dificilmente você vai contar o seu segredo para uma pessoa que você não conhece. Você não sabe, talvez a pessoa fofoqueira. Vai contar um segredo para alguém fofoqueiro? Não vai, vai espalhar para todo mundo. Você somente vai contar o seu segredo para quem você conhece. Você somente vai contar o seu segredo para quem você se relaciona. Você só confia em quem você se relaciona. Nós somente confiaremos em Deus completamente a partir do tempo e do momento em que nós nos relacionarmos com Ele diariamente. E como vai ser isso? Através da oração, perseverando em oração. Assim também se cumpre o caráter de Ana. E conforme nós vamos ver o desfecho dessa história, é que no versículo 18, após a sua oração,
o seu semblante já não era triste. Meu irmão, mesmo não recebendo o seu milagre, naquele tempo, naquele momento, a graça do Senhor se derramou sobre a vida dela. Sabe o que nós aprendemos com isso? Sobre este caráter, sobre isso que Ana viveu? Que mesmo nos tempos de tribulação, mesmo nos tempos de angústia, aquele que está firme com o Senhor, a graça dele é derramada sobre a sua vida. A tristeza já não tem lugar para aquele ali que está no Senhor, para aquele que está firme no Senhor. Pode sofrer a dor? Pode sofrer a angústia? Pode, mas é entender que Deus em tudo está sustentando. A amargura que ali está já não tem mais lugar, porque a alegria do Senhor é derramada sobre essa vida. Mesmo, meu irmão, aquele que talvez está enfrentando a pior dor, seja o luto de um ente querido, seja a morte de algum parente ali querido, de um familiar, de um marido, de um filho, de um pai, de uma mãe, é entender que até mesmo neste momento de dor, se estamos firmes com o Senhor, a graça do Senhor se renova sobre as nossas vidas, e sabemos que Ele é Deus que está nos sustentando, e que maior é as promessas dEle sobre as nossas vidas, que nem mesmo a morte pode colocar um fim, mas viveremos para sempre na eternidade com Cristo. É isso que de fato nós entendemos sobre perseverar firme no Senhor. A graça dEle se renova sobre nós. A unção dEle se renova sobre as nossas vidas. Amém? Entendemos então, com o caráter de Ana, que passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por tribulações, como Ana passou aqui, junto com Penina e Eucana. Mas entendemos que mesmo nos momentos das dores, o Senhor dos Exércitos move céus e terra em nosso favor. Entendendo que mesmo nos momentos das dores, perseverar em oração é a chave da vitória para as nossas vidas. A fidelidade ao Senhor em todo o tempo. É entender que ainda que a dor seja grande, sabemos que o Senhor é aquele que está em nosso favor. Porque sabemos que a graça dele se renova sobre os nossos corações. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, um momento. Não sei qual que é a sua dor, não sei aquilo que você está passando, não sei aquilo que você está enfrentando, não sei se a sua dor seja uma dificuldade financeira, não sei se a sua dor seja uma dificuldade com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, não sei se a sua dificuldade seja talvez um luto, né, que você está passando, não sei o que é, mas chore aos pés do Senhor, entrega nas mãos dEle, porque Ele vai mover céus e terra em seu favor. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos que Deus, Ele ouve a oração daquele que está com o coração contrito, do que está com o coração atribulado. Então, meu irmão, clame ao Senhor, busque ao Senhor, entregue toda a sua dor ao Senhor nessa manhã, entregue todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, toda a sua tribulação nas mãos do Senhor, que Ele é Deus que está movendo céus e terra em seu favor. Ele é Deus que está operando. Então nessa manhã clame ao Senhor, entregue a Ele todo o seu sofrimento, entregue a Ele toda a sua angústia, e assim como Ana entregou tudo ao Senhor, até mesmo aquilo que não tinha, até mesmo aquilo que era do seu maior desejo, entregue tudo nas mãos do Senhor, meu irmão, porque Ele é Deus, é o Senhor dos exércitos, o que tem todo o domínio nas suas mãos. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor que está acima de todas as coisas, Ele é o nosso Deus. Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã, Deus, molde o nosso caráter, que o nosso caráter, Deus, venha ser cada dia mais, Deus, dependentes do Senhor, entendendo, Pai, que tudo aquilo que nós temos, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, assim como diz a Tua palavra, lançando sobre Ti, Deus, toda a nossa ansiedade, lançando sobre Ti, Deus, todo o nosso sofrimento, porque sabemos que o Senhor é Deus que nos chamou em perseverança, em oração, em santidade, em quebrantamento, que nós venhamos viver, Deus, tempos de fato, Deus, em que nós venhamos ver o milagre do Senhor operando em nossas vidas, porque nós estamos
estamos mudando o nosso caráter para que seja mais semelhantes ao Senhor. Molde os nossos caráteres para que nós venhamos ser mais parecidos com o Senhor, Deus. Que nós venhamos ver o milagre do Senhor operando sobre as nossas vidas, não porque nós somos merecedores, mas porque a Tua graça, a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos, te bendizemos, Deus. Sê conosco cada dia mais, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Pode se sentar, estamos encerrando. Nós, desde já, queremos pedir que os irmãos estejam orando. Nosso irmão Mário Júnior, né? Ele foi internado ontem, está com problema de pneumonia, né? Por causa da Covid. Então vamos orar pela família, né? Pelo Mário e família, Mário Júnior. E também o nosso irmão Valtinho, né? Sargento Valtinho, perdeu o seu irmão, né? Ontem. Então vamos orar para que Deus abençoe e console esta família. Esteja clamando ao nome do Senhor. Shalom na estrada, dá para colocar aí, Alisson, no vídeo? Shalom na estrada? Nós vamos ter o nosso próximo Shalom na estrada. Tem um videozinho aí do Shalom na estrada, vê se está aí. Ele já fez. Coloca aí para a gente ver. Shalom na estrada, agora 18 a 23 de janeiro, vai ser no Nova Esperança, as inscrições na secretaria. Acho que tinha um com um videozinho, sem ser esse. Vê se você acha aí. Tem um mandou para mim com as imagens de entrega, de material. Não entregou aí não? Mas dia 18 a 23 nós teremos o Shalom na estrada. E como a gente não pode viajar, nós vamos fazer aqui no Nova Esperança. Porque a gente não sabe lá na outra cidade como estará para nos receber. Então aproveitamos essa ocasião para fazermos aqui. O projeto Shalom na estrada inclui futsal. Aqui nós vamos colocar recreação na natação. Nós vamos colocar também informática, pintura, né, em tecido, né, alguma irmã quiser trabalhar. E vamos trabalhar também com bazar, corte de cabelo, projeção do filme, culto e departamento infantil, um trabalho muito bom. E a Casa de Paz. Casa de Paz é um projeto que deu muito certo lá em Virgem da Lapa. Nós entramos nas casas, né, o Valdir esteve lá, nós entramos em várias casas e todos os dias, de terça a sábado, nós ministramos a Casa de Paz naquele lar. É uma lição para cada dia e todos os dias estamos na mesma casa. Aí alguns irmãos faziam uma ou duas casas de manhã, uma ou duas casas à tarde, uma ou duas casas à noite. Então, aqui nós vamos tentar começar na segunda, algumas casas já, porque vamos ter pré-agendados, né? Algumas casas já na segunda-feira à tarde. E precisa, se você quiser fazer, é um projeto muito bom. Nós estamos com o alvo de atingir 100 casas de paz ali no Nova Esperança. 100 casas de paz. Quem foi e trabalhou com a Casa de Paz sabe que é muito bom, é muito gratificante você conviver com aquela família ali durante aquela semana. É muito importante, traz um crescimento, uma comunhão. E aqui o nosso alvo é transformar, de repente, essas casas de paz, algumas delas, em um GC. Transformar para que essa casa receba um GC depois que passarmos esse período da missão Shalom na estrada ali.
Se você não fez e tem disposição para fazer, você precisa fazer a inscrição. Pastor, mas eu não sei trabalhar com casa de paz ainda, nunca trabalhei. Nós já temos um material, é uma apostila, um livretozinho, e nós vamos dar treinamento. Nós vamos fazer o treinamento aqui no início de janeiro. Nós vamos treinar para os irmãos que fizerem inscrição. Somente os que fizerem inscrição e não tiverem ainda conhecimento como que é a casa de paz, nós vamos fazer o treinamento. Só que eu não posso trabalhar com mais de 100 pessoas lá na casa de paz ou no projeto Shalom na estrada. A média é 100 pessoas. 100 pessoas inscritas, no máximo, porque lá em Virgem da Lapa nós tínhamos 70, ou menos um pouco, 68 parece. Então aqui, por ser aqui, aí para a pessoa que vai fazer a inscrição, tem que tirar aquela semana inteira para o projeto. É de segunda a sábado, 7 da manhã às 10 da noite. Você só pode vir em casa para dormir às 10 horas. Você vem às 10 e o outro dia, às 7 da manhã, você vai chegar lá no projeto para tomar o café. Aí tem um café, tem um devocional de 8 às 9 e 9 horas sai para as atividades. Então, quem for fazer o projeto tem que fazer a inscrição e tem que ficar lá. Não precisa dormir lá. Se alguém quiser dormir, nós vamos olhar a estrutura para dormir lá nas salas. Mas, se a pessoa quiser ir dormir em casa, como está aqui dentro da cidade, você pode ir em casa dormir. Mas 7 da manhã você tem que estar lá. É de segunda a sábado, 7 às 10 da noite. Ah, pastor, mas eu já terminei minha casa de paz, agora eu vou para casa. Não, você terminou, você vai lá para o nosso QG lá, né? Que é o nosso quartel lá, né? Que vai ser a quadra, o projeto da quadra. Lá você vai ter café da manhã, você vai ter almoço, você vai ter o jantar e vai sair depois da janta às 10 horas, tá bom? Vai ser um momento muito bom, muito especial. Um caldo, alguma coisa assim mais leve, e depois você vai para casa. Se não quiser ir para casa, vai dormir lá, nós vamos arrumar o lugar para a pessoa que quer dormir lá. Às vezes não quer ir para casa. Tem pessoas de fora, eu já recebi comunicado de algumas pessoas de fora que querem vir trabalhar com a gente, outras igrejas, mas eu não quero, é restrito à Igreja Batista Shalom, na sede e no Vila Formosa, tá bom? Nós vamos fazer uma parceria com o pastor Westphal, a Igreja Batista Shalom lá no Vila Formosa, lá no alto, nós vamos trabalhar em parceria, ok? Então, se você quiser fazer, precisa fazer a inscrição rápido. O custo da inscrição será R$ 50 só. É um custo simbólico. Imagine você almoçar, tomar café, jantar durante esses 5 dias. 6 dias, né? Não dá nem para um dia, praticamente, né? Então, é um custo simbólico. O restante, a igreja vai investir. Mas é um custo simbólico de inscrição. Terminadas as inscrições, você vai me procurar e eu vou falar assim, olha, eu não vos conheço. Porque não pode, só dentro do período. Se terminar, preencheu as inscrições. Ah, pastor, eu gostaria tanto de ir, meu irmão, mas eu tenho um número máximo de pessoas que eu vou ter que programar café, almoço, janta e mais a reunião de grupo. Eu não posso trabalhar com mais que 100 pessoas, tá bom? Então, se tem interesse, procure a secretaria da igreja e faça a sua inscrição. Para liderança, Rafael, curso de liderança e treinamento, o treinamento de liderança,
nós teremos um curso agora, dia 11 e 12. 11 e 12 de dezembro, é numa sexta-feira à noite, sábado de manhã e sábado à tarde. É um curso muito bom para líderes. Você que é líder de GC, líder de departamento, se puder fazer, faça esse investimento, é muito bom. O custo também é R$30 a inscrição. Tem alguém ali na porta, sabe? Você mesmo está fazendo? A Elaine ali que está fazendo. Olha, Elaine será professora nesse curso, com o material da CBN, da CEDELIM. Você terá, nesse valor de R$30, você terá o café da manhã, o almoço, café da tarde não, né? Só o almoço. Café da tarde ele está indo embora já, pode tomar café em casa, né? O material didático e o certificado da CBN. Então, a Elaine, ela foi indicada pelo pastor Elcimar e ela está representando a Secretaria de Liderança, Treinamento de Liderança, no estado de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. Então, por isso, nós podemos fazer com um custo mais baixo. Nós não estamos dando oferta para ela, nós não estamos pagando passagem para ela, ela não está cobrando nada de nós. Ela é daqui, nós estamos aproveitando dela. Mas ela se colocou à disposição para nos ensinar, nos ajudar. Então, faça a sua inscrição, tá bom? Eu estarei aqui no dia 11, vou participar. No dia 12, eu não posso participar, eu vou fazer um casamento na hora do almoço. Eu estarei realizando um casamento. Então, eu não posso, mas gostaria de estar aqui com vocês. Mas no dia 11 eu estarei aqui, com certeza. E vocês façam a inscrição. Você é líder de GC, faça a sua inscrição. Ela já está ali à porta, com as fichinhas, apanhe a sua inscrição. Se quiser preencher e pagar agora, já deixa pago. Se não, traga à noite já preenchido e venha fazer o pagamento. Tá bom? Não perca essa oportunidade. Muito importante. Vamos ficar de pé? Irmãos, há muitos dias eu não tenho falado isso, porque às vezes vem muita gente aqui, a gente está evitando tumulto, né? E a coisa está aumentando, né? A situação do Covid está ficando cada vez mais difícil, né? Então, vamos cuidar, cuide-se, tá, meu irmão? Cuide de você, evite ir em local de aglomeração onde não tenha necessidade, não tem necessidade, não vá. Ontem eu fui no centro, mas o meu filho, que está aí, e as lojas estão cheias de gente, mas cheias mesmo. De vez em quando a gente vê até alguns irmãos que não podem vir na igreja porque tem Covid, mas lá no centro não tem Covid não, né? Tem a Black Friday, né, que aguçou os irmãos. Bom, vamos orar encerrando, mas você que recebeu uma grande bênção essa semana, quer vir aqui à frente agradecer ao Senhor? Vem aqui à frente. Se você recebeu do Senhor uma grande bênção, né, o irmão Joaquim está sempre recebendo uma bênção, né, Joaquim? Pode vir aqui à frente, se Deus tem te abençoado, né? Deus manifestou, fique à frente. Essa grande bênção aqui, ó, Deus abençoe a irmã Janeice. Que maravilha, né? Quem diria, né, que estaria aqui já rápido, né? Irmã Janeice, nós oramos por ela. Você orou por ela. Ela tem um grande milagre. Eu não vou deixar falar agora não, porque ela tem que falar com mais tempo. Depois vai ter que contar o testemunho, viu, Janice? 5 minutos não dá tempo, né?
5 minutos, o milagre é muito grande na vida dela. Pois nós vamos marcar para ela contar o testemunho aqui para a igreja. Mas é um grande milagre a vida dela. Sua cunhada estava internada na UTI. Tá. O Rubens está contando uma história aqui, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Mãe da Val. Vamos orar. Orar pela família do Rubens. Vamos agradecer a Deus por esse... Fiquei muito feliz de te ver ali, viu, Janice? Ana, bênção pura. Irmão Daniel. Vamos orar, gente? Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos nessa manhã. Ficamos muito contentes com o que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. Grandes milagres o Senhor tem operado em nosso meio. Muito tem sido o cuidado do Senhor sobre nós. E cada vida que está aqui à frente está dizendo: Senhor, muito obrigado. Recebi do Senhor uma grande bênção. Que maravilha, Senhor, poder contar com o Senhor nas nossas vidas, na nossa caminhada. Sustenta-nos, ó Pai. Continua sustentando essas vidas com poder e graça, derramando unção, ó Deus, cuidando, zelando, trazendo cura, Senhor, e consolo para os feridos, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, abençoe a vida do Mário Júnior, ó Pai, guarda ele, dê ele saúde ali, Senhor, no hospital onde ele está, que ele possa ser restabelecido para a glória do Teu nome. Abençoe, ó Deus, a família do sargento Valtinho, Senhor, cuida dessa família, traz consolo para essa família, ó Deus, que está enlutada nessa manhã, que o Senhor esteja presente. Abençoe, Senhor, a equipe que está ali na clínica da alma, sustente aquela equipe, ó Deus, que esteja falando, operando maravilhas, e que em tudo o Teu nome esteja, ó Deus, sendo exaltado. Senhor, nós estamos aqui tão somente para Te agradecer. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Muito obrigado. Seja conosco, leva-nos em paz, debaixo da Tua mão de poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós hoje e sempre. Amém. Amém. Vá na paz, um dia de vitória. Convide o seu irmão aí para ir almoçar na casa dele. Fala assim: meu irmão, hoje eu vou almoçar na sua casa, né? Que Deus te abençoe. Vá na paz.